E pela primeira vez eu fui na cadeira de um dentista e eu não fiquei nervosa. Uau. Acalma o ambiente, acalma, você acalma. E fazer o que você fez, isso é um talento. Então, você tem um talento trabalhado da maneira correta. E todo mundo tem. Eu te Tem gente... falo, Kátia, só para poder complementar o que você falou, o meu talento, Deus me entregou de não ser dentista apenas, mas transformar vidas através do sorriso. Mais um episódio PenaCast e hoje uma presença muito especial, Kátia Damasceno. Você conseguiu o que o Brasil inteiro não conseguiu, me trazer para o podcast. Ela falou para mim que teve convite da Jovem Pan, o que mais? Vários convites. Teve Jovem Pan, teve TV Gazeta, teve Pan News, teve Nossa. Band. E ó, eu tô aqui, E ela gente. escolheu PenaCast e agora uma nova versão com um novo belo Olha esse sorriso, olha esse sorriso, gente. Eu tô nem conseguindo ficar de boca fechada, porque tá muito lindo. Gostou? Eu amei muito. Até chorei, de verdade. Que legal. Chorei de verdade. Vou contar rapidinho pro povo que não sabe, né? Gente, eu tava morrendo de medo. Eu te falei isso, Falou. né? Morrendo de medo. Falei, gente, não posso ficar com a boca do Silvio Santos. Ele, o que é a boca do Silvio Santos? Falei, uma boca cheia de dente, com mais dente do que cabe na minha boca, né? Então, eu tava com muito medo, mas aí eu pesquisei, vi vários trabalhos seus em várias amigas minhas. Falei, amiga, você tá com um sorriso bonito. Aí todas elas, foi o Rogério. Aí vi outra, falei, amiga, você tá com um sorriso bonito. Foi o Rogério. Falei, deixa eu ir atrás desse Rogério aqui, gente. E aí deu super certo. E eu amei muito, muito bom, mesmo, muito de feliz, verdade. fico muito feliz. De verdade. Começamos a conversar, já tem alguns meses já, né? Já Primeira tem vez que a gente alguns conversou. meses. É porque até bater essa agenda, né? Por isso que eu tô te falando. Você conseguiu que o Brasil inteiro não conseguiu fazer uma entrevista com Kátia Damasceno no Dia dos Namorados. Dia 2 de junho, exclusivo para você. Pra vocês aí. E vamos falar de namorados aí também, namorados. Né, gente? E eu te falo uma coisa, eu confesso que eu tô, acho que mais nervoso do que você para colocar os dentes, para saber o que nós vamos falar hoje. Então, eu tô preocupado. Tá Dia preocupado. dos Namorados com Kátia Damasceno. Vamos ver o que sai por aí. Cadê Letícia, gente? Pois é, eu pensei em chamar ela aqui, mas então... fica para próxima. Mas Kátia, ela é fisioterapeuta, essa é nova para mim. Não Como é que surgiu, Kátia, essa sua lá. vida na área sexual? Eu sou fisioterapeuta de profissão, de formação. Fiz a minha primeira pós em fisioterapia pélvica. E aí comecei trabalhando com gravidinhas. Eu sempre fui encantada pelo universo da gestação. Então, eu comecei fazendo o fortalecimento do períneo para parto e pós-parto. Então, trabalhando com o universo feminino. E aí a mulherada começava a ter outros benefícios, que não apenas para a saúde. Então, porque os exercícios pélvicos, eles têm fortalecimento do períneo, aí vem parto e pós-parto, ajuda muito na questão de incontinência urinária. E aí tem muita gente que não sabe, mas incontinência urinária não é genético, porque tem muita mulher que fala assim, a minha avó fazia xixi, minha mãe perdia xixi, então também vou perder xixi. Não, gente, é músculo. E músculo é força, músculo é treino. Se eu treino, o músculo tá forte. Se eu não treino, o músculo fica flácido. A musculatura pélvica é do mesmo jeito. Só que os índices de incontinência são muito altos, é isso que as pessoas não sabem. Pra você ter uma ideia, 1 a cada 3 mulheres acima dos 35 anos de idade, ou seja, mulheres novas, já tem algum índice de incontinência urinária. Que é aquele assim, espirrou, perde um pouquinho de xixi. Tossiu, perde um pouquinho de xixi. Foi pra academia fazer um treino de corda, de corrida, um crossfit, um jump, um box, perde xixi. Então não adianta nada tá com as coxas gostosas e a xereca frouxa, né, minha filha? Desculpa, falo mesmo. Então, 1 a cada 3. E isso vai crescendo conforme a idade vai passando. Então, por exemplo, as meninas mais novas, é muito bom para cólica. Menina nova tem muita cólica menstrual. Com a prática dos exercícios, a gente elimina a cólica. Eu tinha muita cólica e não sabia dos exercícios. A mulher vai ficando mais velha, a gente tem os benefícios para menopausa, como, por exemplo, melhora da lubrificação. Porque quando a gente está na menopausa, o estradiol cai, tem ressecamento de tudo, da pele, do cabelo e da xerolaininha. Eu chamo de xerolaine lá no meu canal. Para quem não sabe, eu chamo de xerolaine, a pepequita. Então, a xerolaine também fica ressecada. Então, quando a gente pratica os exercícios pélvicos, eu aumento a irrigação sanguínea. Aumentando a irrigação sanguínea, eu tenho uma melhor lubrificação. Então, esses são benefícios físicos. Só que, além disso daí, a gente tem uma melhora do orgasmo, porque o orgasmo nada mais é do que uma resposta fisiológica a um estímulo. Então, se eu estou tendo um estímulo, pênis, vagina, na hora que tem o estímulo, se eu tenho um canal mais estreito, o estímulo é mais intenso. Se o estímulo é mais intenso, a resposta é mais intensa, tanto para a mulher
quanto para o parceiro também. Então, o sexo fica mais gostoso. Então, eu comecei com as gravidinhas. A físio, ela consegue até, como se fosse pressionar, diminuir a região? Sim, a gente mais consegue deixar ela mais estreitinha, estreita? deixa, porque na Que hora do ato interessante. eu consigo fazer o movimento de estreitar, imagina, eu vou fazer ali para a câmera. Então, tá aqui o canal vaginal. Quando eu estreito o canal vaginal, a área de contato, a área de atrito fica maior. Então, fica mais interessante tanto para a parceira Pra quanto ambos. para o parceiro. Fica mais gostoso para todo mundo. Legal, Né? interessante. Fora o controle que a mulher consegue ter também de movimentação pélvica. Aí já começa a entrar na parte das brincadeirinhas, né, mulher? Porque tem a parte de saúde, tem a parte da fisiologia, mas tem a parte das brincadeirinhas aí também. E aí, beleza, as amigas começaram a ter os benefícios e falaram, menina, eu tô sentindo que eu tô mais lubrificada. A outra, aí o meu marido disse que eu tô mais apertadinha. Aí outra, menina, um dia teve uma que chegou e falou assim, tive um orgasmo. Eu falei, na aula aqui agora, gente? Ela, não, outra. Eu falei, ufa, ainda bem, porque chega, eu levei um susto. E aí elas começaram a ter benefícios e foram contando para as amigas. Isso faz um tempo aí. Eu trabalho na área desde 2004. Então, lá se vão 21 anos de história. Né? Deve ter experiência. Tem, já ajudei, já botei alguns bebês no mundo aí, trabalhei em consultório muito tempo. E aí foi passando, a mulherada foi contando para as amigas que não estavam grávidas falavam, você ensina para quem não está grávida também? Aí eu falo, corta para minha vida pessoal. Eu estava recém-divorciada, com 2 crianças pequenas, precisando trabalhar, porque era eu que sustentava os meninos ali. Falei, nunca tive medo de trabalhar. Aí eu olhava, falava, tem músculo? Tem músculo. A fisiologia é a mesma, vou ensinar. Olhava para os boletos e falava, vai entrar um dinheiro, vamos pagar. Boleto é um excelente estimulador aí pra gente. Eu falei, vou ensinar. E aí comecei, então, trabalhando. As meninas foram gostando, e aí elas mesmas começavam, e você dá aula de mais o quê? E eu, de mais o quê? Como assim? Aí elas, de dança, de massagem. Aí eu, Interessante. claro, vai ter uma turma mês que vem, não quer fazer sua matrícula, não? Porque eu já falei isso com você, eu acredito que todo ser humano tem talentos. E a gente precisa descobrir quais são os nossos talentos. Eu tenho alguns. Por exemplo, eu sou excelente, eu sempre fui melhor aluna de sala e tudo. Então, eu tenho um talento para estudar, tenho uma criatividade para decupar aquilo ali e saber ensinar. Porque uma coisa é você saber aprender e outra coisa é saber ensinar. Transmitir a mensagem. Por isso que eu sou tão... eu, por ser uma comunicadora, eu admiro muito os comunicadores, os professores que sabem dar aula. Dentro de faculdade, por exemplo, eu tinha um professor que ele era o maior cardiologista de Brasília, mas era um péssimo professor. Mas era um profissional excelente. Então, não adianta você saber fazer. Saber comunicar o que se sabe também é um grande talento. Então, eu sempre fui muito comunicativa. Falei, massagem, eu sou físio, eu sei fazer massagem. É só eu inventar uns movimentos diferentes, vai estar a mulherada só com o marido, eu consigo fazer umas gracinhas diferentes, eu ensino, elas praticam. Dou conta de fazer isso daí, dou conta de desenrolar. Dança, você faz aula de striptease? Na época eu fazia dança de salão. Falei, dança de salão é a 2. Eu tiro fica só uma pessoa, boto umas peças de roupa, tira, troca a música, dou conta de inventar isso daí também. Adaptando tudo. Então eu fui adaptando. E assim eu fui começando a entrar no universo da sexualidade. E aí tem uma história muito interessante. Sempre fui de dentro da igreja católica e tal. E aí, quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu um crucifixo. E eu sempre andei com esse crucifixo. E aí eu comecei a fazer o que hoje a gente chama de chá de lingerie. Que é, sabe o chá de panela, quando você vai casar? Aí vai todo mundo? Então, o chá de lingerie são só as amigas da noiva. E aí a gente dá de presente lingerie. Em vez de dar panela, vassoura, essas coisas, dá só lingerie. E eu fazia muita animação de evento assim. Então, eu ia, ensinava uma gracinha pra noiva, BBB, fazia animação ali. E aí, um dia, eu sou de Brasília. Aí eu fui fazer um evento numa casa muito chique. Eu nunca tinha entrado numa cobertura na minha vida. Fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, sabia nem que tinha casa desse jeito, né? Nesse nível. Aí eu entrei e a mãe da noiva abriu a porta, olhou pro meu crucifixo, olhou pra minha cara e falou assim, ué, você reza? Eu falei, por quê? Você não dá? Não? Então eu fui muito rápida. Não.
E durante 2 anos, eu tive uma briga com Deus, de verdade. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Mas eu tive uma briga com Deus. Eu falava, Senhor, por favor, me manda grávida, Senhor. Eu passei 4 anos na faculdade, 2 anos na pós-graduação. Não quero ficar com essas mulheres safadas. Deus, por favor, me manda grávida, me manda grávida, me manda grávida. E não vinha grávida, não vinha grávida. Só vinha a mulherada querendo massagem, dança e tal. Mas como eu precisava trabalhar, falei, Senhor, eu estou precisando trabalhar, não tem como negar isso aqui. Aí depois desse dia, nesse dia eu entendi que eu posso manter a minha espiritualidade, a minha religiosidade e falar de sexualidade. E muito mais do que isso, ao longo do meu caminho, eu vim aprendendo que a nossa sexualidade é um presente de Deus. Amém. A gente só precisa Com saber certeza. respeitar a nossa sexualidade. Então, nesse dia, eu voltei para casa conversando com Deus. E eu ia conversando mesmo, fui dirigindo, falando, Senhor, é o seguinte, tem 2 anos que eu peço grávida pro Senhor, o Senhor não manda. Agora só fica, agora o Senhor manda, porque agora eu vou fazer esse negócio direito. Porque não tem nada de errado nisso, não. E aí o meu trabalho, começou a crescer E grandiosamente. sentiu algum preconceito na época, quando você começou? Até hoje. Mas preconceito é É até o tempo hoje. todo? O tempo todo. Todo dia tem alguém para acusar e tal. Mas, quais são as críticas que você recebe hoje? Cara, todas as que você pensar. Ou uma que está entrando muito agora, porque eu estou perto de fazer 50 anos. Então, eu já entrei no etarismo. Então, eu escuto muito assim, ó. Uma véia dessa falando essas coisas. Não, essa véia não se enxerga? Por que essa véia tá falando sobre sexo como se a pessoa com 50 anos fosse velha, que a gente não é? E você tá achando que sua avó não transa? Tá achando como que se não sua mãe fizesse, não né? transa? Que é o objetivo da vida da gente é envelhecer cada vez melhor e com saúde. E o sexo, a nossa sexualidade, faz parte da nossa saúde integral como um todo, né? Então, a gente não pode ignorar a nossa sexualidade. Então, por exemplo, outras coisas. Mas é porque... Outro dia eu estava num podcast com o Vilela e a menina falou bem assim, mas Deus não te deu esses buracos para essas coisas. Eu falo, linda, mas olha só, se foi Deus que deu, e ele deu pra gente assim o benefício da gente usufruir, vamos usufruir. Por exemplo, um mito que ainda tem muito é em relação à masturbação. As pessoas acham que não pode, que é errado, que é pecado. Gente, masturbação é um ato de amor próprio. Mas pensa comigo, vou falar da mulher aqui. Deus, o arquiteto maior, que eu acho que ele é perfeito, foi lá e fez o nosso corpo perfeito. Deu 2 perninhas, 2 bracinhos, 2 olhinhos pra gente enxergar, o ouvidinho, a boquinha pra falar, pra comer, um cérebro pensante, o coração, um rim, um fígado. Ele fez tudo perfeito, tudo. A máquina do corpo humano é uma máquina perfeita. Aí tu acha mesmo que na hora da sexualidade ele ia um desvio de rota e errar? E errar. Na mulher ele colocou o clitóris, que não serve para quê? Não sei se você sabe, mas não serve para nada. O clitóris não participa do sistema urinário, não participa do sistema reprodutor, não participa do sistema hormonal, que são as funções das nossas genitálias, dos nossos órgãos sexuais. O clitóris tem o único, delicioso e perfeita função de dar prazer. Aí o cara acerta na arquitetura e nós vamos deixar de usar o botãozinho? Não podemos, gente. Tem que usar o brinquedinho que ele mandou pra gente. E ele foi tão inteligente que ele ainda fez a mão acabar onde? Aqui, ó, direcionada. Porque nós podia ser Tiranossauro Rex, não podia? Podia, vem com os braços curtinhos. Podia ser nas Justamente pra costas. alcançar. Podia ser no meio. Não, ele botou num lugar que a mãozinha alcança. Então, a nossa sexualidade é um presente divino. Aproveitem. Com certeza. Eu sou dessa teoria. Eu também acredito. Acredito que o sexo é importantíssimo em qualquer relacionamento. Deus deu esse prazer divino. É algo assim que conecta, é espiritual, é um momento divino de Deus. E a gente outra- tem que saber usufruir muito bem, né? Todas as formas possíveis nesse momento tão E especial. outra, quando o que separa uma relação de amizade de uma relação matrimonial é o sexo. O que separa a minha relação da minha mãe, das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus parentes, é a relação sexual que eu sexo. tenho com o meu marido, entendeu? Então, se eu tenho um marido, ou se você tem uma esposa que virou só seu amigo, que não há uma relação sexual, cara, dá uma olhadinha para esse relacionamento aí, entendeu? Porque se for para morar junto só para pagar conta e criar menino, tem alguma coisa aí que não tá indo muito Na bem. verdade, o sexo ele é fundamental para qualquer relacionamento. Exato. Não tem como um casal não transar toda semana que É seja. isso aí, garotinho. Pelo menos Isso é fundamental. bater a Isso é meta ali, ó. fundamental. Média do brasileiro. Vamos falar de dado E qual que é a estatístico. média? Tudo tem dado estatístico. É Eu adoro mesmo? uma É, estatística. que legal. Qual que seria? Média, de acordo com o ProSex, que é o estudo da sexualidade lá,
Mosaico 2.0, do estudo da doutora Carmita Ábido. 2,4 vezes por semana. Eu fico me perguntando, como é a 0,4? É tipo só a cabecinha? Gente, esse é o meu jeito divertido de ser, mas os dados são reais aí. Então, pelo menos umas 2 vezesinhas ali na Por semana, semana. entendeu? E Sim. outra, não precisa ser 2 vezes de 1 hora. Vamos combinar, falar a vida real. Nós que tem menino, você tá com 2 crianças, não é Uma isso? rapidinha serve? De vez em quando é bom uma rapidinha, mas não pode ser a rapidinha todo Toda dia. vez, Aí né? não dá Aham. certo. Mas uma rapidinha, assim, ó, ainda mais o povo que trabalha junto, Sim, sim. sai ali do expediente, dá uma fugidinha ali. Pô, uma rapidinha tem o seu valor Tem o ali. seu valor e entendeu? apimenta a relação. É Apimenta. importante. Aquele sexo fora de hora. Outro dia eu estava até conversando com as meninas, elas, mas como é que tira o relacionamento da rotina? Exatamente assim, com coisas que a gente não faz na hora certa, na hora do padrão. Então, dá uma escapadinha na hora do almoço, vai em casa, marca com o maridão de se encontrar ali naquele momento, entendeu? A hora que os meninos estão na escola, eu até brinco, falo, gente, outro dia eu tava no... Pode pá. Aí os meninos falam assim, mas Kátia, qual é que é a sua fantasia sexual? Eu falei, a minha? Sério, depois de 18 anos de casamento... Eu tava pensando em te perguntar essa. Então, depois de Eu 18 acho que não deve anos, existir, não, né? vamos lá, tranquilão, transar no meio da sala no domingo, meio-dia. Por quê? Porque isso engloba muitos fatores. As crianças não estão em casa. Eu tenho 4 filhos, amor. Tem sempre um menino em algum lugar Em da algum lugar. casa. Aí a gente tem que estar E sempre isso com aí uma é um porta desafio. trancada, entendeu? Aí vai namorar, tem que ser aquele negócio, não, meio-dia, meio da sala, pra você poder só soltar uns Se gritos de vez libertar. em quando, entendeu? Só soltar um ufa. Aí quer dizer, não tem ninguém em Muito casa, bom. aquele negócio tranquilo. Não precisa sair correndo, não precisa fechar a porta, não precisa ser escondido. Sem pressão, Sem tranquilo. pressão, tranquilão, terminou, você fica lá esparramada no sofá, entendeu? Uma coisa tranquila e tudo é um negócio. Não, esse é o sair da minha rotina, isso é o sair do nosso todo dia. E às vezes é o simples, as pessoas ficam querendo coisas mirabolantes e transar no pico do Morro Everest. Vai congelar esse negócio aí, nem vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo essa logística. Mas não é um negócio ultra diferente. É só aquilo que tira a gente de dentro da nossa rotina. Que legal. E as pessoas ficam querendo coisas mirabolantes. Não. Sabe uma coisa, uma dica que eu sempre dou que eu acho muito legal? Você está há quanto tempo casado? 10 anos. 10 anos. De relacionamento ao todo? Vamos botar aí 13, somando namoro e 13. noivado. Eu tô há 18 anos. É voltar para o básico. Tá com saudade de alguma coisa? O que é que a gente sente falta? Daquele começo de namoro. Porque no começo de namoro a gente E é se verdade. organiza, a gente se programa. Você se arruma para sair com a sua esposa, você marca um horário para sair com a sua esposa, com a sua namorada, no caso. A sua namorada se arruma, se organiza para poder te esperar. Por que depois que a gente casa a gente perde isso? Perde o encanto, né? Perde Às o encanto, vezes, né? porque vira rotina. E é exatamente essa rotina quem vai acabando com os relacionamentos. Então, uma dica que eu sempre dou, tenha um momento casal na agenda. A gente não tem horário para trabalhar? Tem. Tu malha que eu sei, que esse shape aí, meu filho, Obrigado. tem o horário de ir para academia. Horário pra tem tudo, o né? horário de levar os meninos na escola. Tem o horário de almoçar. Por que o nosso cônjuge não tem um horário para ele? E aí, mas é porque eu já vejo todo dia. E é exatamente por isso que você acaba esquecendo, ignorando, Cai e na perdendo rotina, vai se encantamento. perdendo com o Então, passar dos dias. tenha na agenda um momento casal. E pode ser, cara, numa quarta-feira, 20 horas. E não significa que você vai ter que pimba, não. Não, é só ficar junto. Às vezes é só um filme, às vezes é só uma música nova que vocês vão... Um podcast como esse daqui que vocês vão ouvir. Convida seu cônjuge aí para poder assistir junto contigo. Porque são conversas como essa que abrem o assunto da sexualidade dentro do relacionamento. E aí você pode virar pro seu mozão e falar assim, mozão, que dia que é que vai ser o nosso momento casal? E aí esse podcast já te ajudou a resgatar isso daí dentro dos Isso é relacionamentos. muito importante. A minha esposa, não sei se você sabe, ela é terapeuta de casal. Sim, Doutora em psicologia, terapia do casal. maravilhosa. E hoje ela virou minha sócia no negócio, mas está querendo voltar a falar para casais. E na época ela atuava como terapeuta, ela criou uma coisa bem especial, que até colocou o nome, que era Quarta Sexy. Toda quarta-feira... Até acertei na quarta. Quarta Sexy. Aí até a gente colocava lá hashtag Quarta Sexy, algo que ela desenvolveu lá. Quarta-feira à noite era o momento do casal. A gente
Saía só eu e ela, a gente ia para um spa, a gente ia para um restaurante, a gente fazia algo diferente, que era um momento só De nós. vocês. Isso era tão importante, era um momento que a gente, às vezes, se conectava mais, criava mais ligamento, mais conexões, porque é normal, durante a semana você está muito corrido, trabalha demais, e quando você vê, acabou a semana, não teve tempo a sós. Exato. E a gente criou isso, foi muito importante, a gente sentiu que o relacionamento ficou cada vez mais aquecido. E até os clientes dela também começaram a dar esse feedback, falando, nossa, meu casamento melhorou tanto, colocando um dia da semana para fazer um dia do casal. Perfeito. Ai, gente, quero muito conversar com a Letícia, gente. Já sou fã Não, dela. vai gravar podcast com ela ainda. Sim. Recebi aqui algumas perguntinhas para fazer para você. Vamos lá. Tamanho é documento? Ai, gente, sempre. Eu acho que você nunca perguntou, nunca recebeu essa pergunta, né? Olha, e eu sou da teoria. É melhor um pequeno eficiente do que aquele grande bobalhão, né? Porque um grande que não sabe funcionar, para que faz o quê com esse negócio que tem Não, gente, ó. Tamanho documento, talvez em tamanho territorial brasileiro, aí talvez seja. Agora, na hora do desempenho, é muito melhor um carinho, um aconchego, uma pegada boa, uma pegada firme, e alguém que sabe fazer do jeitinho que você gosta ali. Eu acho que isso é muito mais eficiente do que tamanho. Foca nisso. Eu acredito que a conexão, Perfeito, na hora do vamos ver, é muito mais importante do que, às vezes, o fato, né, da penetração em si. Sim. A sedução com a performance, o que você acredita? Qual que é a diferença da sedução com a performance para você? Cara, a sedução eu acho que ela vem antes, né? O que É a acontece preliminar ali? Não, eu acho que é muito antes disso daí. Porque um simples olhar pode ser sedutor. Um toque pode ser sedutor. Uma troca de palavras pode ser extremamente sedutora. A imaginação do que pode vir a acontecer é extremamente sedutor. Tudo isso daí. Na hora que a gente chega no ato, a gente vai ou confirmar aquilo que a nossa imaginação pensou, se organizou e preparou para aquela expectativa toda, principalmente quando a gente está falando de uma primeira vez. Vai acontecer ou não vai acontecer? Essa adrenalina, eu acho ela maravilhosa, né? E o ato em si tem que ter encaixe. Então, assim, gente, não acha que na primeira vez vai ser a melhor vez da sua vida. Estou falando a primeira vez que você está saindo com aquela pessoa. Porque a gente sabe, quando a gente já está namorando há um tempo, a gente já sabe o gosto da pessoa, já sabe como é que gosta, já sabe qual é a pegada que funciona, o jeito que funciona. E não tem jeito você querer saber como é que o outro funciona no primeiro ou no segundo encontro. Eu sempre gosto de comparar sexo com um carro. Gosto muito de carro, gente. Tanto é que eu vi o quadro dos sonhos dele, eu falei, tem um carro aqui. Eu gosto de carro. Eu sou uma mulher que gosta de carro. E aí, o que acontece? Todo carro vai ter mais ou menos os mesmos princípios. Ele vai ter 4 rodas, um motor, um volante, farol, beleza. Só que tem carro elétrico, tem carro 1.0, tem carro 2.0, tem carro que é manual, tem carro que é hidráulico, tem carro que é, hoje em dia, tem carro na tomada, híbrido. Então, tem vários modelos de carro. O ser humano é do mesmo jeito. Todo mundo funciona mais ou menos do mesmo jeito. Só que vai ter um que gosta de 0 a 100 mais rápido, vai ter outro que gosta de 0 a 100 um pouquinho mais devagar, vai ter um... Cada um tem o seu perfil. Cada um tem o seu jeitinho. E isso a gente vai ganhando, convivendo com a pessoa. Vai descobrindo. Então, eu acho que essa descoberta é muito gostosa. Mas depois que descobriu, não se acomodem também, porque dá sempre pra gente aprender uma coisinha diferente, mesmo já estando dentro de um relacionamento aí há um certo tempo. Mas que o negócio é bom, o negócio de começar é gostoso, de testar é gostoso, é muito bom. Só não percam isso daí. Existe um tempo para poder começar a falar sobre sexualidade? Uma idade mínima para mulher, para homem? Em qual momento assim que o ser humano desperta o desejo de querer ir mais além? Vamos lá. Eu sou mãe, né? E Qual a idade dos seus filhos? Todas. Eu falo todas as idades que você vê. Só falar em casa tem problema de todos os tamanhos. Tem filho adulto que já saiu de casa. O primeiro, quando sai, vou te falar, viu? Tem filho adulto que não quer sair de casa de jeito nenhum. Já tentei botar pra fora e ele, não, mãe. Tá pegado. Tenho adolescente, agora tô com um de 13, que eu falo, acabou de descobrir os prazeres de um banho longo e demorado. E tem filho criança. Então, eu tenho 26
26, 24, 13 e 9. Nossa, todas as fases. Todas as fases tem lá em casa, né? E são todos meninos. Eu trabalho, eu tenho muitos meninos. 4 meninos aí, mais um maridão, então são 5 meninos. Só faço o que eu gosto lá em casa. Boa. Só faço o que eu gosto. E aí o que acontece? Muitas mães me fazem essa pergunta: quando que é o momento certo de conversar com o filho de sexualidade? E eu sempre digo, quando a criança perguntar. Porque a criança, ela não tem maldade, ela não tem malícia, ela tem curiosidade. Então, às vezes, ela passou na frente de uma televisão, escutou um negócio, hoje em dia nas músicas, vê umas músicas aí que, né, Nossa Senhora, aí escutou um negócio, aí pergunta. Aí, quando a criança perguntar, é a hora que a gente responde. Eu sempre conto a história do Vitinho. Vitinho é o meu filho mais velho, que é o que está com 26 anos agora. Quando o irmãozinho dele nasceu, são 2 anos de diferença. Então, o Vitinho estava com 3, o Vini, eu erro os nomes dele, tô te falando, é muito filho para decorar, gente. Aí o Vini estava ali com uns 4 meses, 5 meses, 6 meses, o Vitinho estava brincando de carrinho, e aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, minha mãe deu um susto, falou: menino, isso é pergunta que você faz para sua mãe. Eu falei: calma, a criança assustou, começou a chorar, eu falei: calma. Falei: filho, é assim, ó, tem um papai e uma mamãe, a gente se gosta muito, a gente se ama muito, dorme juntinho, no outro dia o neném tá na barriga da mamãe. Quer brincar de carrinho? Dei uma explicação, ele sabe que precisa de um papai, precisa de uma mamãe, não entrei em detalhes profundos, não deixei a criança sem resposta, respondi, mudei de assunto delicadamente. Para uma criança de 3, 4 anos de idade, está o É o suficiente. suficiente, não precisa mais. Não precisa. E é muito interessante a gente responder as primeiras vezes. Por quê? Porque a criança, ela cria vínculo e ela sabe que ela pode perguntar qualquer coisa para o pai e para a mãe. Se a gente responde: mas por que você quer saber essas coisas? De onde é que você tirou esse negócio? E já fica nervosa, o nosso tom de voz já fala muito sobre isso. Então, uma segunda maneira que tem, se não tivesse jogo de cintura tudo, é devolver a pergunta para a criança. Oi, meu amor, onde é que você escutou essa palavrinha? Porque às vezes ela escutou num outro contexto. Às vezes o menino vem assim, a criança vem assim e fala assim: mamãe, o que é sexo? E aí ele só escutou falar: o sexo feminino, o sexo masculino, o sexo dos animais. E ele pegou aquela palavrinha que ele ainda não conhecia, porque meninos e meninas já é uma palavra comum no ouvidinho dele. Não sabe o contexto. E aí a gente vem com um negócio: não, pergunta pra criança. Faz cara de blazer, paisagem, engole o choro por dentro, bota um sorriso lindo, igual o meu aqui. Vem no Rogério primeiro, bota um sorriso bonito na cara. Aí você falou: onde você ouviu essa palavrinha, amor? Aí a criança vai te trazer o contexto. No contexto que ela te traz, você responde. Então, não deixa sem resposta. Porque quando entrar na adolescência, que aí eles vêm com essa floração da sexualidade, porque não adianta, a testosteroninha vem chegando ali naqueles corpinhos. Os hormônios das meninas ali também vêm chegando, estrogênio, progesterona. A nossa sexualidade vai ficando mais ativa, eles vão perguntar. E se ele não perguntar para o pai e para a mãe, ele vai perguntar hoje em dia para o GPT, para Alexa, para o Google, vai perguntar para alguém. É melhor que seja com a gente. É melhor que seja com a gente. E sempre falar a verdade, aquele lance de cegonha que não, entregou, gente, não, isso cegonha não existe, não né? dá pra mim. Cegonha não dá. Sempre falar a verdade. Hoje em dia tem vários livrinhos, aí tem muitos livros que falam de menstruação para as meninas. É muito legal. Então, assim, uma forma muito legal é levar no pediatra, levar no endócrino infantil. E por que idade? Como as meninas, eu sou mãe de meninos, mas as meninas estão menstruando cada vez mais rápido, mais cedo. Eu menstruei com quase 12 anos. A minha mãe menstruou com 16. Olha que sorte. Eu menstruei com quase 12. Eu estava com 11 anos e 11 meses. As minhas sobrinhas, com 9 anos, já estavam com broto mamário e tudo mais, já estava fazendo acompanhamento com endócrino. Então, elas estão menstruando mais cedo. Então, levar no endócrino infantil, porque o endócrino já vai fazer toda uma pesquisa e já tem essa conversa. Para o pai e para a mãe que acha que é um pouquinho difícil, usar o recurso do médico ali, do pediatra, do endócrino, hoje já tem gineco infantil, já dá uma facilitada nesse início dessa conversa. Mas não deixar sem conversar, jogar no mundo sem uma noção. É igual, por exemplo, falar sobre um outro assunto que é um tabu muito grande, sobre drogas. A gente tem que conversar com os nossos filhos, tem que explicar para eles o que faz bem e o que faz mal para o nosso corpo. Porque senão, na hora que qualquer um oferecer na rua, ele não tem informação, ele aceita e se perde. Entende? Que é a informação quem leva os nossos filhos adiante com os valores que a gente traz para dentro de casa.
Por isso que eu acho que a sexualidade tem que ser conversada naturalmente. Mas cegonha não, tá, gente? Nem plantinha, nem o Papai Noel trouxe seu irmãozinho. Como assim, gente? Não dá. Falar a verdade até cria Fala uma a verdade. confiança com os Sim. filhos, E que assim, ó, pode confiar, é o pode mínimo contar. de informação ali, enquanto a idade delezinha vai permitindo. E eu vou dizer, hoje em dia, essas crianças com 10, 11, 12 anos, amigo, eles estão Estão sabendo, maduros, né? eles estão lá na frente. Eles têm hoje uma adolescência muito mais fluida. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu estava com o Pedro é o meu adolescente. E aí a gente viu uma cena de um casal que eram 2 rapazes na TV, e eles estavam se beijando. Aí ele falou assim: Nossa, mamãe, mas eles são 2 homens. Eu falei: Sim, filhos, mas eles são 2 homens que se amam. Pronto, acabou o assunto aí. Não tem um preconceito, não tem nada. E ele sabe que amores são possíveis entre todos os tipos de pessoas. Hoje em dia ele já chega e ele já fala disso com uma tranquilidade muito grande. Porque ele fala: Mamãe, lá na escola já tem um coleguinha meu que gosta de outro menino. Eu falo: filho, então ele está se descobrindo. E você já sabe do que você gosta? Então, assim, é ter esse canal aberto com ele também, para poder tirar as dúvidas deles, mas falando de uma forma muito clara, sem que seja um preconceito, sem que seja Bem errado, leve. de uma forma leve, sem instigar, sem incentivar também. Não é nada disso. Muitas pessoas acham que quando a gente conversa de sexualidade com os nossos filhos, a gente está instigando e incentivando. Muito pelo contrário. A gente sabe de literatura que quanto mais informação eles têm, mais tardiamente eles iniciam a vida sexual. Não é interessante isso? Tem artigos que comprovam isso daí. Então, muitas mães não falam, muitos pais não falam porque acham que vai incentivar. Contrário, eles se tornam cada vez mais sabedores da verdade. E aí eles não têm o quê? A curiosidade. Por que eles iniciam na vida sexual muito cedo? Por curiosidade. Ou por pertencimento. Porque todos os coleguinhas da sala já beijaram, quando chega ali por volta dos 16, 17 anos, todos os coleguinhas já tiveram a sua primeira Só a vez pessoa e que ele não, ainda não. Mas se ele tem autoestima, se é uma criança que tem autoconfiança em si e no seu ciclo social, ele sabe que não vai precisar fazer. E eu sempre falo, cara, faz a primeira vez. Tem idade certa para a primeira vez? Cara, Eu ia te perguntar isso agora. então, pois é uma pergunta delicada, delicada. Como eu tenho, por exemplo, eu tenho muitas redes sociais e cada rede social tem um perfil, isso é muito interessante. Então, por exemplo, o pessoal do YouTube é um pessoal mais velho, o pessoal do Instagram, uma mulherada ali também dos 25, 35, 45. A galera do TikTok é muito novinha, né? Então, são perfis diferentes. E até no Instagram, hoje, Dia dos Namorados, abri caixinha, vem um monte de Nossa, perguntas. Tia imagina. Kátia, quero fazer minha primeira vez. Sossega seu facho, menina. Vamos estudar pro Enem, menina. Foco, foco. Aqui, ó. Mas não adianta, a sexualidade deles vem aflorando. Então, eu acredito que com 16, 17 anos, eles já estão sabendo de muito mais coisa do que eu aí hoje em dia. Mas eu sempre falo, faz a primeira vez quando você tiver segurança, quando você estiver gostando da pessoa de verdade, quando você tiver um sentimento envolvido ali com aquela pessoinha que está do teu lado, sabe? Não faz só por fazer, não faz só para não ser a Um última, o pertencimento. seu virgão, o seu... Sim. Não faz por isso, faz por você. Porque, querendo ou não, é um momento que você vai lembrar aí pro resto da vida. E outra, primeira vez, dificilmente vai ser uma coisa memorável, legal, uhul, que bacana. Não, ninguém sabe o que fazer, não sabe onde é que põe a mão, não sabe onde é que põe a boca. Eu lembro a primeira vez que eu beijei na boca, eu falei, o que essa língua tá fazendo aqui dentro? Não sabia, né? Primeira vez que você Primeira faz vez. bem feito, né? Você vai se Então, descobrindo. e vem vindo com a experiência. Mas eu acho que tudo no seu tempo. Então, sem querer atropelar as coisas, sem querer acelerar as coisas. Então, acho que não existe uma idade correta. Mas a gente passando informação para eles, eles tendo essa segurança e eles querendo experimentar com alguém que vale a pena, que já está há um certo tempo, cara, eu acho isso muito válido, acho super legal. Tem que estar preparado. Tem que estar momento. preparadinho. E outra, queridos adolescentes, usem preservativo, que eles não estão querendo mais usar hoje em dia. É diferente da nossa geração. A gente tem mais ou menos a mesma idade, eu acredito, né? Você está com quantos anos? 40. É bem diferente, gente. Eu tô com 50 já. Mas a gente viveu numa época onde a gente
a AIDS, né, o HIV, quando ele veio muito forte. Então, a gente viu muitos artistas morrer de AIDS. Hoje em dia, isso não acontece mais. A gente tem PrEP, tem PEP, tem preservativo, tem tantas coisas aí que ajudam a nossa saúde. E aí, eles estão deixando de usar preservativo. Só que esquecem que tem sífilis, que tem hepatite A, hepatite B, HPV, herpes genital, que tem várias outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Não apenas o HIV. Então, usem preservativo. Gente, tem preservativo colorido, tem preservativo de textura diferente, de tamanho diferente, com sabores diferentes. E para que preservativo vem com sabor? Para você chupar, porque xereca não sabe se é sabor de uva, de morango, de nada disso, tá? Tia Kátia fala a verdade para vocês. Então, usem um preservativinho aí de vocês. Boa colocação. Até entrar agora nessa perguntinha sobre a questão do uso de artifícios para poder apimentar o relacionamento do casal. Boa. Eu já usei alguns com a minha esposa. Eu sinto que a pimenta, né? O que você acha do sex shop, do que vem ali, da importância da gente inovar no sexo, na hora H? Tanto é que eu tenho um, né? O meu sex shop é o Caixa Oculta. Gente, depois vocês vão lá. Caixa Oculta. Porque, sabe uma coisa muito legal? E você sabe quando é que os sex shops tiveram um boom extraordinário no Brasil? Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, Faz sentido. meu querido, o que a gente vendeu de vibrador, você não tá entendendo. O povo não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não podia sair de casa, não podia trocar fluidos corporais com outros humaninhos aí. Então, a venda de produtos de sex shop, mas foi um boom assim, ó, gigantesco, mas gigantesco em todo o mercado da sexualidade. Tinha uma paciente que trabalhava com sex shop, que ela, na sequência que praticamente começou a liberar os atendimentos, ela virou para mim e falou, eu tive o recorde de vendas. Faz sentido. Porque na pandemia a galera ficou em casa isolada. Então tem vibrador, por exemplo, que funciona por aplicativo. Aí os casais não podiam se encontrar, aí o boy mandava para casa da girl e ficava controlando pelo celular dele. Cara, é sensacional. Sensacional. Qualquer lugar você aciona o negocinho. Olha, ó a dica. Olha, Letícia. Então, assim, tem muitas coisas legais que dá pra gente inovar. A gente falou da rotina. E às vezes o pessoal acha, um vibrador. Não, cara, um bulletzinho, um negocinho assim, ó, igual o meu dedo, bem aqui, assim, desse tamanhozinho aqui mesmo, negocinho que vibra pequenininho, assim, tranquilão. Tem gelzinho, tem gel com sabor, tem gel que esquenta, tem gel que esfria. A galera que gosta de umas brincadeirazinhas, tem algeminha, tem chicotinho, tem massa, tem brincadeiras, tem card, tem dados, tem tantas coisas pra gente poder sair ali pra botar na quarta sexy, né? Fazer uma... Porque também não dá pra toda quarta-feira você ir pro mesmo restaurante, porque aí já virou rotina de novo. Então dá pra gente dar uma apimentadinha. E uma forma muito legal é que as pessoas, elas morrem de vergonha de ir ao sex shop. Ainda tem muita vergonha. Então, o sex shop online cresceram muito. Tanto por conta da pandemia, como porque as pessoas ficam mais... hoje em dia todo mundo compra tudo na internet, né? Graças aí... É verdade. A pandemia ajudou muito nisso daí. E aí eu acho muito legal, uma brincadeira interessante, é quando o casal entra num sex shop online. E aí eles vão escolher juntos o que eles vão querer experimentar ali ou não. Porque só de você entrar, você já fala, isso aqui você gosta? Aí você vai olhando a reação da pessoa. Eu não, acho que isso daí eu não gostei não. O outro, isso daí deve ser interessante. Então, na reação, você já vai sabendo. Hoje, aconteceu isso hoje. Tô vindo pra cá, abri caixinha de pergunta. Aí teve uma pergunta abrindo, eu falei assim, Kátia, meu marido pediu pra eu usar um plug. Plug é um negocinho que bota no fiofozinho ali, tá, gente? Pediu pra eu usar um plug. KKKKK. Até que, enfim, eu era louca pra usar. Há quanto tempo? Será que essa mulher não queria usar um plug? E nunca conversou com isso com o parceiro dela. Entendeu? Então, isso é interessante. Eu digo assim, olha, fazer sexo é fácil. Conversar sobre sexo exige intimidade. Então, para você poder dizer para tua parceira, para o teu parceiro o que é que você gosta, o jeito que você gosta, há de se ter muita coragem, muita confiança. Porque vamos combinar, vou falar do meu jeito bem esdrúxulo aqui. Meter é fácil. Abriu a perna, meteu, acabou. Foda-se.
Acabou, não precisa nem olhar pra Foi. cara. Foi. Agora, conversar sobre o que você gosta, o que você não... Eu gosto rápido, eu gosto devagar, eu gosto intenso, eu gosto mais fraco, eu gosto com tapa, eu gosto com carinho, eu gosto com puxão de cabelo, eu gosto dormir de conchinha. Esse conversar exige intimidade e muita confiança. Muita conexão. Muita conexão. Porque a pessoa que você só vai... você também... vamos só... Vamos lá, vira a página. Qual que é a história mais diferente que você já escutou Eita, de alguma diferente. Defina seguidora? diferente, né? É assim que você... Porque eu tenho certeza que você já ouviu muita história na Todo sua dia, vida. né? Todo dia. Todo Qual dia. aquela que o você meu Instagram é um confessionário da vida real. Nossa, eu até Gente, imagino. as pessoas me contam as coisas mais assim, e nos momentos mais aleatórios. Eu tenho uma história que e olha que eu trabalho com isso há um tempão, mas até hoje eu não deixo de me surpreender. Eu estava num evento, foi o evento de lançamento do filme. Eu fiz um filme com a Giovanna Antonelli, foi bem legal. Eu era eu mesma, chama Apaixonada. E aí teve a festa de inauguração e eu queria uma água. Aí o garçom veio. Oi, dona Kátia. E eu querendo pegar o copo d'água aqui, ó. Oi, tudo bom? Eu queria uma água. Ele, claro. Aí ele ficava indo e voltando com a bandeja. Indo e voltando. Ele falou assim, não, mas é porque eu tinha uma dúvida para tirar com a senhora. Eu falei, sim, pode falar. Ele, a chuca. Fui fazer a chuca, não deu certo. Servindo minha água aqui no meio do evento, tá? Aí a bandeja aqui do garçom aqui. É porque não deu muito certo. O que você acha que deu errado? Eu falei, a temperatura da água. Você pegou a água da torneira ou a água do chuveiro? Ele, da torneira. Eu falei, foi isso. Tem que ser água do chuveiro, que é para poder ser da mesma temperatura do intestino. Ele, eu falei, minha água? Ele, claro, dona Kátia, precisando de alguma coisa, é só me pedir. No meio da água, eu tenho que falar de temperatura da água do cu dos outros. Ó, pra você ver. Num evento aqui, ó. Entendeu? Com a mesma cara aqui, ó. Tudo bom? E sem mudar o semblante. A minha vida é isso. Aonde eu tô, o povo solta as informações. Aonde eu tiver, as pessoas elas vêm sem filtro. E eu encaro com super naturalidade. Mas essa da temperatura da água da chuca no evento. E ele servindo a água. Sério? E ele falando sério. Ele com a bandeja, aí ele servia e parava e me olhava. E eu... E você respondeu sério também? Respondi sério. Desse jeitinho que eu falei, a temperatura da água, como é que tava? Ele, eu falei, foi só isso. Da próxima vez usa água do chuveiro. Ele, tá bom, dona Kátia. Aí terminou de me servir e saiu. É assim, a minha vida é na fila do mercado, na fila da padaria, na farmácia, aonde eu tiver. É isso. E da mesma forma que teve história assim que você se surpreendeu, que você achou engraçado, teve alguma história que te emocionou, que você escutou, realmente você foi às lágrimas, como por exemplo hoje com um belo sorriso? É, porque você viu que eu choro fácil, eu emocionada, aí eu choro mesmo. Cara, graças a Deus aí eu tenho a grata satisfação e felicidade de tocar a vida das pessoas. Então, falo do meu jeito divertido, do meu jeito escrachado, tem essa minha parte. Mas as pessoas também se conectam muito comigo, porque eu falo muito a respeito da nossa autoestima. Aliás, esse sorriso aqui, vocês que lutem agora comigo, que agora eu vou viver assim, ó. Vou viver sorriso, assinatura pena. Cara, e de verdade, mexe muito com a autoestima da gente. Muito, Amém. muito, muito, muito. Falei, e para quem não viu o sorriso da Kátia, vamos postar no Instagram. Posta o sorriso do antes e o depois, para vocês verem que coisa maravilhosa. Obrigado. Então, eu também trabalho muito com a autoestima das pessoas. Então, você está trabalhando com o que as pessoas têm de mais especial. O que elas têm de mais íntimo. Muitas vezes aquela pessoa não ouviu um elogio, ou essa mulher, porque eu trabalho muito com o universo feminino. Essa mulher, ela foi não elogiada a vida toda, ela não acredita em ela mesma, porque eu acredito que a autoestima nada mais é do que a estima que nós temos por nós mesmas. Não é sobre o externo, é sobre a nossa validação interna. Mas quando a gente não tem essa validação externa, às vezes fica muito mais difícil ter essa validação interna. E eu falo muito sobre essa parte do o que é que você sabe fazer que ninguém sabe? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas qualidades? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Porque muitas pessoas têm talentos e não sabem, por exemplo. E às vezes elas ficam achando que é um negócio extraordinário. Não, como eu falei, o meu talento é aprender e saber ensinar. Pode ser algo básico, mas eu faço isso com uma maestria excepcional. Você tem um talento. Cara, eu juro, eu deitei naquela caminha lá que faz massagem deliciosa e pela primeira vez eu fui na cadeira de um dentista e eu não fiquei nervosa. Uau. Acalma o ambiente, acalma, você acalma.
E fazer o que você fez, isso é um talento. Então, você tem um talento trabalhado da maneira correta. E todo mundo tem. Eu te falo, Kátia, só para poder complementar o que você falou, o meu talento, Deus me entregou de não ser dentista apenas, mas transformar vidas através do sorriso. É isso. E a ontologia nada mais foi do que uma ferramenta para expressar esse meu grande propósito, que é levar autoestima, jovialidade, rejuvenescimento, poder, que é o mais importante. E é verdade. Eu tô com a cara que eu não paro de rir, gente, Uau. porque é verdade isso daí. Chorei, me emocionei. Então é o seu talento. Tem gente que tem um talento para fazer uma coisa que, por exemplo, eu não tenho. E eu admiro. Fazer um bolo gostoso. Cara, eu acho um talento a pessoa que sabe fazer um bolo e gosta de fazer aquilo. Porque eu acho que esse também é o grande diferencial no talento. É você gostar. Dá pra ver que você gosta do que você faz. Sou apaixonado. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar no palco. Eu amo palestrar. Eu amo falar do que eu falo. Então, a pessoa que faz um bolo e ela ama fazer aquilo, esse é o talento dela. Só que muitas vezes as pessoas elas não se preocupam em qual é o seu talento, ou elas sabem e elas teimam em ir por um talento diferente. Então, quando a gente descobre e a gente alimenta, aquilo ali floresce muito bem. Então, eu trabalho muito com a autoestima das mulheres, isso me faz um bem muito grande. E todos os dias eu recebo relatos, mas assim, olha, dos mais lindos que você puder imaginar, os mais simples. Nossa, depois que eu comecei a te assistir, eu fiquei muito mais feliz. Teve uma vez, eu tenho depressão. A doença, depressão mesmo, faço tratamento, acompanhamento. Aí todo mundo olha e fala, nossa, mas você... Você mesmo? Eu tenho depressão. De psiquiatria e medicadinha, ninguém acredita, né? Por quê? Porque é uma condição minha. Então, a minha neuroquímica cerebral, de vez em quando, dá aquela baixada. E eu preciso dar uma derrapada. E a gente precisa estar sempre cuidando disso daí. E na pandemia me pegou muito forte. E aí eu lembro que eu fiz um post despretensiosíssimo, assim, falando, poxa, hoje... E, cara, assim, foi a primeira vez que eu tomava banho na semana. Porque quando a gente está na crise mesmo, a gente não se alimenta, não come, não dorme, não sai da cama, nada. A gente de olho para tudo. Para de fazer as atividades básicas, que é comer, tomar banho, sair da cama, né? Ali. Então eu tava desse jeito. Aí eu fiz um post, falei, aí tomei um banho, lavei o cabelo, tal. Falei, meu primeiro banho da semana. E isso foi um rebuliço. E aí, quantas pessoas depois me mandaram mensagem falando, você sabia que durante a pandemia, quando eu estava muito triste, eram os seus vídeos que me traziam a alegria? E por conta de você eu voltei a sorrir? Uau. Então, cara, isso é um negócio sensacional. Você saber que eu consegui levar o sorriso e aí... Não da maneira que você leva, óbvio que não. Mas eu consigo levar o sorriso para a pessoa. E toda vez que uma pessoa sorri, ela libera ocitocina, ela libera dopamina, ela dá uma diminuída nos níveis de cortisol dela. Então, eu levo alegria para as pessoas. Olha, eu falo, chega o meu olhinho brilha. Porque isso é muito lindo, isso é muito bonito. Isso é muito profundo. É muito. Então, você saber que impacta a vida de alguma pessoa. Então, por isso que eu falei assim, você tem hate? Eu falo vários, mas eu consigo ajudar muito mais pessoas do que aquelas que eu incomodo. E enquanto eu estiver fazendo mais bem do que mal, o mal não vai me parar. Porque está na Bíblia, né? O mal só cresce onde o bem não floresce. É isso. Se você não tem hater, não está crescendo. Não tá. Então vamos incomodar os outros. Isso aí é normal. Quanto mais hater, cada vez mais você cresce. Crescendo. Faz parte do processo. Faz parte do job, faz parte. Kátia, vamos indo já para o final. Já, gente? Já passou rápido, quase uma hora já. Menino do céu! É porque o papo estava bom. Assunto que é bom passa rápido. A gente nem percebeu. Assunto que é bom passa muito rápido. Para encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem, uma única mensagem para o mundo, para as mulheres, como forma de você despertar a autoestima dela, o empoderamento, a felicidade, o que você fala na rede social já estimula muito isso. Mas para esse dia de hoje, 12 de junho, ao qual tenho a honra de ser o escolhido para gravar esse podcast. Verdade. A gente tem que fechar com chave de ouro. Qual que é a mensagem final que você gostaria de transmitir no dia de hoje?
Você não é metade de ninguém para poder ser completada. Você é uma mulher inteira. E uma mulher inteira, ela vai com certeza saber brilhar em qualquer momento da vida, sozinha ou acompanhada, seja inteira. Amém. É isso. Glória a Deus. Porque tem muita gente que fala assim, eu tô solteira no Dia dos Namorados. Mas você tá em boa companhia? Tem companhia melhor do que a nossa própria companhia? De você estar bem consigo mesmo. Tem gente que tá namorando e tá numa merda, entendeu? Que tá casado, tá num casamento horroroso. Então, seja uma boa companhia de si mesma. Para com isso. Eu vou achar metade da minha laranja. Tu não nasceu metade, Deus te fez inteira. Por que você quer achar metade? Vai achar alguém que te complemente, não alguém que te complete. Amém. É isso. Kátia, obrigado. Obrigada a você. Pela presença. Muito honrado de ter sido escolhido para poder não só estar no dia de hoje falando com você nesse grande podcast, mas também ser o seu dentista. É verdade, gente. Olha aí como eu tô linda. Ele vai mostrar o antes e depois, vocês vão entender do que eu tô falando. Obrigado pela confiança, Eu te obrigado agradeço. pela preferência, que você possa continuar com o seu trabalho, que é muito lindo. A gente que às vezes te conhece, pessoas que te conhecem apenas pelas redes sociais, não sabe essa mulher forte, essa mulher linda por dentro e por fora que você é, que faz um trabalho maravilhoso na sociedade, tem o maior canal do mundo da área de sexualidade. Eu tenho certeza que esse trabalho já impactou muita gente. Que Deus te guarde. Amém. Conte conosco. Amém. E até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Deixa aquela mensagem de que você chegou até aqui, deixa aquele coraçãozinho de Dia dos Namorados aí, entendeu? Coraçãozinho inteiro. Se inscrevam no canal, ele não pediu, mas eu vou pedir. Se inscrevam aqui no canal, compartilha aí com o seu amor, com as suas amigas. Qual é que vai ser a sua quarta sexy? Deixa aqui pra gente nos comentários aí também. Porque a gente volta por aqui para poder dar coraçãozinho para vocês por aí também, viu? Nos vemos no próximo PenaCast. Obrigado, Beijos, Kátia. tchau, tchau.